Hoje vamos falar de Vale. Vale, a nossa mineradora brasileira multinacional, que divulgou os resultados de produção e também de venda referente ao terceiro trimestre. Vamos entender o desempenho da companhia e também as perspectivas de futuro dela. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, faça parte do canal. Você em ação, compartilhe também o vídeo para que mais pessoas possam ter acesso à informação. Então, começando aqui pelo valor patrimonial hoje da Vale, a Vale que hoje representa no índice da Bolsa de Valores brasileiro o maior peso quando nós colocamos em comparação com as demais empresas. Nós temos a Vale e Petrobras aí como umas grandes balizadoras do índice Bovespa. Então, hoje a Vale tem um patrimônio líquido na casa de 186 bilhões de reais. A dívida bruta está na casa de 67 bilhões de reais, o valor de mercado da companhia 305 bilhões de reais atualmente. Ela está listada no Novo Mercado, que é o mais alto nível de governança e também de transparência para você que é investidor. Os ativos da companhia somam 441 bilhões de reais, a disponibilidade no caixa está em torno de 24 bilhões de reais, então realmente é uma gigante hoje quando nós falamos de geração de patrimônio, de valor. O valor da firma, 348 bilhões de reais e tem um free float interessante na casa de 98%. A Vale que tem um modelo de gestão estilo corporation, onde existe muita participação, principalmente de fundos e de investidores estrangeiros. O ativo circulante da Vale está na casa de 74 bilhões de reais, a dívida líquida 42 bilhões de reais e o número de papéis, número de ações em circulação hoje no mercado em torno de 4 bilhões e meio de ações em circulação. Então esse é o cenário hoje da mineradora Vale, realmente é uma gigante multinacional brasileira e uma das maiores operadoras de logística também do país na questão de transporte de matéria-prima. Hoje a cotação da Vale está na casa de R$ 68,00. A mínima das últimas 52 semanas chegou a R$ 61,05 e a máxima de 52 semanas chegou na casa de R$ 93,00. Dividend yield está na casa de 6%. Ela já pagou nos últimos 12 meses R$ 4,03. Quando nós olhamos os últimos 12 meses, teve uma desvalorização média de 0,66, praticamente estável, e no mês atual ela está crescendo 1,5%. Então esse é o cenário hoje de cotação da Vale. A Vale que é muito influenciada pela cotação do minério de ferro, onde ela tem maior hoje participação na sua receita é o minério de ferro e principalmente em questão da China, que hoje é a maior compradora de minério de ferro do Brasil. A Vale leva uma vantagem porque tem o minério de ferro um pouco mais refinado na comparação com os outros players internacionais, por isso a Vale ainda é uma das preferidas da China quando nós falamos de minério de ferro. Por falar em China, a China vem aí apresentando os dados de incentivo à economia para alavancar realmente o cenário econômico chinês. E uma notícia interessante é que os estoques agora da China atingiram o menor nível nos últimos 7 anos quando nós falamos de minério de ferro. Então o minério de ferro da China, que tem um estoque gigante, ela está com o menor nível em 7 anos. Isso é tudo em razão da maior demanda que se apresenta na China pelos incentivos que ela vem fazendo principalmente na parte de infraestrutura e construção do país. Isso é importante porque a Vale vai realmente entrar com um minério de ferro de mais qualidade e as compras devem aumentar. A cotação do minério de ferro na casa de $115 atualmente, $120, é um patamar não muito interessante, mas um patamar estável quando nós falamos de minério de ferro para a Vale, que ela tem um custo de produção bem eficiente. Isso garante também uma receita para a companhia. E falando aqui do resumo da produção, a Vale divulgou os seus dados de produção e também de comercialização e venda. Então, o minério de ferro, quando nós comparamos o terceiro trimestre agora de 2023 com o segundo tri de 2023, teve um crescimento de 9,5%. Então, na comparação dentro do próprio ano de 2023, ela teve um crescimento na comparação com o trimestre anterior. Quando nós comparamos o trimestre de 2023 com o trimestre de 2022, teve uma queda na produção de 3,8%.
2,9%, justamente por essas questões de cenário macroeconômico, principalmente internacional da China. Então, na comparação ano a ano do trimestre, teve uma redução. Quando nós olhamos o semestre, nós temos aqui os 9 meses iniciais de 2023, comparando com os 9 meses de 2022, teve uma alta de 2%. Então, na comparação de 9 meses, teve um crescimento. Na comparação trimestre de 2023, o segundo com o terceiro crescendo. E na comparação anual, uma queda na parte da produção do minério de ferro. Hoje o minério de ferro representa uma maior parte de receita da Vale. Depois temos Pelotas, com a participação pequena. O cobre teve um crescimento interessante na casa de 3%. Cobre, que é um dos metais aí que a Vale vem melhorando a parte de exploração e principalmente fazendo mecanismos para que ela possa ter uma participação na parte de metais mais eficiente para justamente garantir receita para a companhia. Então, cobre crescendo um pouco. Quando nós comparamos ano a ano, o cobre cresceu 21% nos primeiros 9 meses de 2023, na comparação com os 9 meses de 2022, o cobre cresce 21%. O níquel também, que é um dos componentes que a Vale vem melhorando a parte de exploração, também de produção dessa parte de metal. A companhia teve um crescimento na comparação do segundo TRI com o terceiro TRI agora de 2023, porém quando nós olhamos a comparação anual, ela tem uma queda de 18%. No mesmo trimestre, e nos primeiros 9 meses também teve uma queda. Então, hoje o cenário atual de produção da Vale, para você que é investidor, para você que é investidora, ela tem uma forte dependência do minério de ferro, então isso impacta diretamente os resultados da companhia. Quando nós olhamos a parte de vendas e também a parte de realização de preço, conforme as cotações das commodities, nós temos aqui a parte de vendas. O minério de ferro cresceu 10% em vendas na comparação com o segundo TRI de 2023, com o terceiro TRI agora. Então cresce 10%, na comparação anual também cresce 6%, e na comparação dos primeiros 9 meses de 2023 com 2022 tem uma estabilidade. Então, as vendas vêm crescendo mesmo com a produção um pouco mais estável. Significa que o estoque da Vale de minério de ferro, principalmente, está sendo escoado e exportado principalmente. Quando nós olhamos a realização de preço, então o minério de ferro teve aqui uma realização de 6,7% a mais. Na comparação ano a ano também crescendo 13%. E na comparação nos primeiros 9 meses agora de 2023 com os 9 meses de 2022, teve uma queda na formação de preço na casa de 9%. Então, a formação do preço, principalmente do minério de ferro, ela é importante porque é hoje o carro-chefe da mineradora na parte de exportação. E para finalizar, os dividendos hoje da Vale, a Vale que pagou em 2023 agora 3 pagamentos. Ela pagou em setembro R$ 1,91, em março ela pagou R$ 1,82 e em março também pagou 29 centavos de JCP e também dividendos. Então a companhia ela vem distribuindo de forma regular os seus dividendos. Quando nós comparamos com 2022, praticamente teve uma redução, ela pagou um pouco mais em 2022 e em 2021 ela pagou um dividendo praticamente aqui extraordinário de R$ 8,19 em 30 de nove de 2021, justamente porque em 2021 as cotações do minério de ferro elas estavam próximo aí de $200, então impulsionou realmente os resultados da companhia, mas a realidade hoje da Vale ela depende muito da cotação e principalmente do consumo do minério de ferro por parte da China. Então melhorando a demanda da China, crescendo a cotação e as vendas avançando, os resultados da mineradora tendem a crescer e consequentemente a Vale vai distribuir muito mais dividendos. Então, hoje entendemos um pouco mais sobre o cenário das perspectivas da Vale de crescimento na parte de produção, também comercialização e venda de minério de ferro. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, faça parte do canal Você em Ação, compartilhe também o vídeo para que mais pessoas possam ter acesso à informação. Nos encontramos no próximo vídeo. Até